Insônia, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Capítulo 16. Ralph conseguiu dar a partida no seu calhambeque Oldsmobile, mas, ainda assim, levou 20 minutos para atravessar a cidade até o Dairy Home, que ficava na parte leste. Caroline compreendera sua crescente preocupação ao dirigir e tentara se solidarizar, mas possuía um traço de impaciência e pressa em sua natureza que os anos não tinham suavizado muito. Em viagens de mais de 1 quilômetro, ela mal conseguia evitar as censuras. Ruminava em silêncio por alguns momentos e aí começava a criticar. Se estava particularmente exasperada com seu progresso ou falta de progresso, talvez perguntasse se um clistel ajudaria a se livrar do chumbo no rabo. Ela era um amor, mas sempre tivera uma língua afiada. Em seguida a esses comentários, Ralph sempre se oferecia, e sempre sem rancor, para encostar o carro e deixá-la dirigir. Carol sempre dispensara o oferecimento. Acreditava que, pelo menos nas viagens curtas, dirigir era a obrigação do marido e fazer críticas construtivas à da mulher. Ele ficou à espera de que Lois fizesse alguma observação sobre sua velocidade ou seus maus hábitos ao volante. Atualmente achava que não conseguiria se lembrar muito bem quais eram, nem que alguém lhe apontasse uma arma para a cabeça, mas ela não disse nada. Apenas sentou-se no lugar que Caroline ocupara em 5.000 viagens ou mais, a bolsa segura no colo exatamente como Caroline sempre fizera. Cunhas de luz, neons de letreiros, sinais de tráfego, lâmpadas de rua, passavam como arco-íris pelas faces e testas de Lois. Seus olhos escuros estavam distantes e pensativos. Chorara depois da morte de Rosalie. Chorara copiosamente e fizera Ralph baixar a cortina. Ralph quase a desobedecera. Seu primeiro impulso fora correr para a rua, antes que Joey Wise pudesse ir embora. Dizer a Joey que tivesse muito cuidado. Dizer que, quando esvaziasse os bolsos das calças à noite, ia dar por falta de um pente barato, o que não era nenhum problema. As pessoas viviam perdendo pentes, só que desta vez era um problema cabeludo. E da próxima vez, quem sabe, seria o farmacêutico da Rite Aid, Joey Wise, que estaria caído ao fim da derrapagem. Escute aqui, Joey, e me escute com atenção. Você tem de tomar muito cuidado, porque recebemos muitas notícias da zona da hiperrealidade, e no seu caso todas chegam com uma tarja preta. Mas isto também acarretava problemas. O maior era que Joey Wise, por mais simpático que tivesse sido no dia em que cavara para Ralph a consulta com a acupunturista, iria pensar que ele era doido. Além disso, como alguém iria se defender de uma criatura que sequer conseguia enxergar? Então ele baixara a cortina, mas antes deu uma última e insistente olhada no homem que lhe contara que antigamente se chamava Joey Wise, mas agora estava mais velho e mais sabido. As auras continuavam visíveis, e ele pôde ver o fio de balão de Weiser, um amarelo laranja vivo, subindo intacto do alto de sua cabeça. Portanto, ele estava bem, pelo menos por hora. Ralph levara a Lois para a cozinha e lhe serviram outra xícara de café forte, com muito açúcar. Ele matou a cachorra, não foi? Ela perguntou ao levar a xícara à boca com as 2 mãos. O bruto a matou. Foi. Mas não acho que tenha feito isso agora à noite. Acho que na realidade matou-a hoje de manhã. Por quê? Por quê? Porque pode, respondeu Ralph sombriamente. Acho que é o único motivo que precisa ter. Simplesmente porque pode. Lois lhe lançara um olhar demorado e avaliador, e uma expressão de alívio surgiu lentamente em seus olhos. Você decifrou a charada, não foi? Devia ter percebido no minuto em que eu vi hoje à noite. E teria percebido se não houvesse tantas outras coisas girando por minha supostamente. Decifrei? Estou muito longe disso, mas tenho algumas ideias. Você me acompanharia até o Dairy Home? Acho que sim. Você quer ver o Bill? Não sei muito bem quem eu quero ver. Talvez o Bill, mas talvez o amigo de Bill, Bob Porrucci. Talvez até o Jimmy Vandermeer. Você conhece ele? Jimmy V? Claro que conheço. Conheci a mulher dele ainda melhor. Na verdade, ela jogou o pôquer conosco até morrer. Foi um ataque cardíaco, e tão súbito. Interrompeu-se de repente e olhou para Ralph com seus escuros olhos ibéricos. Jimmy está no hospital? Ah, meu Deus, é o câncer, não é? O câncer voltou. Ele está no quarto vizinho ao do amigo de Bill.
Ralph contou-lhe a conversa que tivera com Fay aquela manhã e mencionou o bilhete que encontrara à tarde na mesa de piqueniques. Destacou a estranha conjunção de quartos e pacientes, Paul Rush, Jimmy V, Caroline, e perguntou a Lois se achava que aquilo era apenas coincidência. Não, tenho certeza de que não é. Ela olhara para o relógio. Vamos. Acho que a hora de visitas termina às 21h30. Se queremos chegar lá antes do encerramento, é melhor nos mexermos. 2. Agora, ao virar para a rua do hospital, esqueceu a droga do pisca-pisca outra vez, querido. Caroline comentou. Ele olhou para a Lois. A Lois sentada ali com as mãos segurando a bolsa e a Aura agora invisível e perguntou se ela estava bem. Ela acenou com a cabeça. Estou. Nada para me gabar, mas estou bem. Não se preocupe comigo. Mas eu me preocupo, Lois. Ralph pensou. E um bocado. E por falar nisso, você viu o doutor número 3 tirar o pente do bolso de Joey Weiser? Que pergunta idiota. Claro que vira. O anão careca quis que ela visse. Quis que os dois vissem. A pergunta pertinente era que significado ela emprestara ao fato. Quanto você realmente sabe, Lois? Quem mais você conheceu? Tenho curiosidade, porque eles não são nada difíceis de ver, mas sinto medo de perguntar. Havia um prédio baixo de tijolos aparentes, a uns 500 metros mais adiante, numa estrada secundária, Womancare. Numerosos faroletes, seguramente recém-instalados, lançavam leques de luz pelo gramado, e Ralph viu 2 homens caminhando para adiante e para trás na extremidade de suas sombras grotescamente alongadas. Seguranças contratados, supunha. Mais um palpite, outra palha lançada no vento maligno. Ele dobrou à esquerda, desta vez pelo menos lembrou-se do pisca-pisca, e seguiu cuidadosamente pela rampa que dava acesso aos vários níveis de garagens no hospital. No alto, uma cancela laranja bloqueou seu caminho. Pare, por favor, e retire o ticket, dizia o aviso ao lado. Alf lembrava-se do tempo em que havia gente de verdade em lugares como aquele, fazendo-os parecer menos mal-assombrados. Aqueles onde os dias, meu amigo, pensávamos que nunca iriam acabar. Ele pensou ao baixar o vidro da janela do carro e puxar um ticket da caixa automática. Ralph? Concentrava-se em evitar os para-choques traseiros dos carros parados em ângulos dos 2 lados dos corredores. Sabia que os corredores eram extremamente largos e os para-choques dos outros carros não eram de fato um obstáculo ao seu avanço. Intelectualmente sabia disso, mas o que seus nervos sabiam era outra conversa. Como Caroline encheu o saco e reclama da minha maneira de dirigir. Pensou com um certo carinho inconsciente. Você sabe mesmo o que estamos fazendo aqui ou vamos improvisar? Espere um instantinho. Deixa eu estacionar essa droga. No primeiro nível, ele deixou passar várias vagas com espaço suficiente para o seu Oldsmobile, mas nenhuma com folga suficiente para deixá-lo à vontade. No terceiro nível, encontrou 3 vagas lado a lado. Juntas tinham espaço suficiente para acomodar confortavelmente um tanque Sherman e entrou cuidadosamente com o carro na vaga do meio. Desligou o motor e virou-se para a Lois. Outros motores roncavam em marcha lenta acima e abaixo deles, impossíveis de localizar por causa do eco. Luz laranja, aquela claridade persistente e penetrante agora comum a todas as garagens, ao que parecia, incidia sobre a pele dos dois como uma fina tinta tóxica. Lois retribuiu com firmeza o seu olhar. Ele percebia vestígios das lágrimas que derramara por Rosalie em suas pálpebras vermelhas e inchadas, mas os olhos em si estavam calmos e seguros. Espantou-se de ver o quanto ela mudara desde aquela manhã, quando a encontrara de ombros curvados, chorando num banco do parque. Lois, pensou, se seu filho e sua nora pudessem ver você hoje à noite, acho que fugiriam gritando a plenos pulmões. Não porque meta medo, mas porque a mulher que eles vieram forçar a se mudar para o Riverview Estates não está mais aqui. Então, ela perguntou com um vestígio de sorriso, você vai falar comigo ou vai ficar só me olhando? Ralph, normalmente um homem cauteloso, disse refletidamente a primeira coisa que lhe passou pela cabeça. O que gostaria mesmo de fazer era lamber você como um sorvete. O sorriso de Lois aprofundou-se o suficiente para formar covinhas nos cantos da boca. Talvez mais tarde a gente confira qual é o tamanho da sua fome de sorvete, Ralph. Mas, por enquanto, me diga por que me trouxe aqui. E não vá me dizer que não sabe, porque eu acho que sabe.
Ralph fechou os olhos, inspirou profundamente e tornou a abri-los. Acho que estamos aqui para encontrar os outros 2 carecas, os que vi saindo da casa de Maylocker. Se alguém for capaz de explicar o que está acontecendo, serão eles. E por que acha que vai encontrá-los aqui? Acho que tem trabalho para fazer. 2 homens, Jimmy V e o amigo de Bill, estão morrendo lado a lado. Eu devia ter sabido quem são os doutores carecas, o que fazem, no minuto em que vi os caras da ambulância retirarem a senhora Locke amarrada numa maca com um lençol sobre o corpo. Saberia se não estivesse morrendo de cansaço. A tesoura deveria ter bastado. Em vez disso, levei até esta tarde para compreender e só consegui por causa de uma coisa que a sobrinha do Sr. Porrust disse. E o que foi? Que a morte era idiota. Que se um obstetra levasse tanto tempo para cortar um cordão umbilical, ele seria processado por incompetência. Isto me fez pensar em um mito que li na escola primária, quando era doido por deuses e deusas e cavalos de Troia. Era a história de 3 irmãs. As irmãs gregas, talvez. Ou as irmãs esquisitas. Merda, não me pergunte. A maior parte do tempo nem consigo lembrar de usar a droga do pisca-pisca. Em todo caso, as irmãs eram responsáveis pelo curso da vida humana. Uma delas fiava a linha. Outra decidia que tamanho iria ter. Isto está lhe lembrando alguma coisa, Lois? Claro que sim. Ela quase gritou. Os fios de balão. Ralph assentiu. Isso, os fios de balão. Não me lembro do nome das 2 primeiras irmãs, mas nunca me esqueci do nome da terceira. Atropos. Segundo a lenda, sua função é cortar o fio que a primeira fiava e a segunda media. A pessoa podia discutir com ela, podia suplicar, mas nunca adiantava. Quando decidia que estava na hora de cortar, ela cortava. Lois concordava com a cabeça. Lembro dessa história. Não sei se é ali ou se alguém me contou quando era criança. Você acredita que seja realmente verdade, Ralph? Só que no caso são os irmãos carecas ao invés das irmãs esquisitas. É e não é. Pelo que lembro da história, as irmãs estavam todas do mesmo lado, uma equipe. E essa foi a impressão que me deram os 2 homens que saíram da casa da senhora Locker, que eram parceiros de longa data e ligados por um imenso respeito mútuo. Mas o outro cara, o que tornamos a ver hoje à noite, não se parece com eles. Acho que o doutor número 3 é um bandido. Lois estremeceu, um gesto teatral que se tornou real no último momento. Ele é um horror, Ralph. Odeio ele. Não tiro a sua razão. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta, mas Lois interrompeu-o com um toque. Viu o careca fazer uma coisa. Ralph se virou para olhá-la. Os tendões de seu pescoço rangeram enferrujados. Tinha uma boa ideia do que ela ia dizer. Ele roubou o homem que atropelou Rosalie. Enquanto estava ajoelhada ao lado da cachorra na rua, o careca mexeu em seu bolso, mas só tirou um pente. E o chapéu que aquele careca estava usando, tenho quase certeza de que eu o reconheci. Ralph continuou a fitá-la, desejando ardentemente que a lembrança que Lois tinha da indumentária do doutor número 3 não fosse além. Era do Bill, não era? O Panamá do Bill. Ralph confirmou com um aceno de cabeça. Era. Lois fechou os olhos. Deus do céu. Então, Lois, ainda topa me acompanhar? Claro. Abriu a porta e girou as pernas para fora. Mas vamos logo, antes que eu perca a coragem. Me conte como se faz isso, disse Ralph Roberts. 3. Ao se aproximarem das portas principais do Derry Home, Ralph se inclinou para os ouvidos de Lois e murmurou. Está acontecendo com você? Está. Seus olhos se arregalaram. Nossa, e com muita intensidade desta vez, não? Ao passarem pela célula fotoelétrica e as portas do hospital se abrirem diante deles, a superfície do mundo repentinamente se abriu e revelou outro mundo, que vibrava com cores jamais vistas e se movia com formas jamais vistas. Por cima do mural que ocupava toda a parede, retratando Derry em seus dias de tranquila cidade madeireira na virada do século, flechas castanho escuras se perseguiam, chegando cada vez mais perto até se tocarem. Quando isto acontecia, elas piscavam um verde escuro momentâneo e mudavam de direção. Um funil de prata reluzente, que parecia uma tromba d'água ou um ciclone de brinquedo, descia a escada curva que levava às salas comuns do segundo andar, à lanchonete e ao auditório. O topo largo balançava para diante e para trás ao se deslocar de um degrau a outro. E a Ralph aquela forma pareceu nitidamente amigável,
como um personagem antropomórfico de Disney. Enquanto observava, 2 homens segurando pastas subiram correndo as escadas, e um deles atravessou o funil prateado. Ele sequer interrompeu o que estava dizendo ao companheiro, mas quando saiu do outro lado, Ralph viu que distraidamente usou a mão livre para alisar os cabelos para trás, embora não houvesse um único fio desalinhado. O funil chegou ao pé da escada, deu a volta pelo centro do saguão desenhando um 8 exuberante e em seguida desapareceu instantaneamente, deixando apenas uma névoa hétera e rosada, que logo se dissipou. Lois meteu o cotovelo nas costelas de Ralph. Começou a apontar para uma área além do guichê de informações, mas percebeu que havia gente em volta e preferiu erguer o queixo naquela direção. Mais cedo, Ralph vira no céu uma forma que lhe lembrara um pássaro pré-histórico. Agora via algo semelhante a uma cobra translúcida. Serpeava pelo teto, acima de um letreiro com os dizeres: "Aguarde aqui para o exame de sangue." "Está viva?" Lois cochichou meio assustada. Ralph observou-a com mais atenção e percebeu que a coisa não tinha cabeça, nem rabo discernível. Era só corpo. Supunha que estivesse viva. Tinha a impressão de que, de certa maneira, todas as auras eram vivas, mas não achava que fosse realmente uma serpente e duvidava que oferecesse perigo, pelo menos a gente como eles. "Não esquente com ninharias, querida." Cochichou ao entrarem na pequena fila diante do guichê de informações e, ao dizer isso, a serpente pareceu se dissolver no teto e desaparecer. Ralph não sabia qual era a importância de coisas como o pássaro e o ciclone na ordem do mundo secreto, mas tinha certeza de que as pessoas continuavam a ser a atração principal. O saguão do Hospital Derry Home lembrava um fantástico espetáculo de fogos de artifício, um espetáculo em que os papéis de cascatas de luz e chuvas de prata eram desempenhados por seres humanos. Lois enganchou um dedo em seu colarinho para fazê-lo inclinar a cabeça para o lado dela. "Você é que vai ter que falar, Ralph", disse numa vozinha fraca e admirada. "Estou me esforçando ao máximo para não fazer pipi nas calças." O homem à frente deles deixou o guichê e Ralph se adiantou. Ao fazer isso, uma lembrança clara e docemente nostálgica de Jimmy V surgiu em sua mente. Andavam na estrada em algum lugar de Rhode Island, Kingston talvez, e decidiram no impulso que queriam assistir a um encontro evangélico que estava sendo realizado em tendas, num campo de feno próximo. Naturalmente achavam-se mais bêbados do que pulgas dentro de uma garrafa de gin. 2 moças arrumadinhas guardavam a entrada da barraca, distribuindo panfletos religiosos e, quando ele e Jimmy se aproximaram, foram avisando um ao outro em cochichos alcoolizados para agirem sobriamente. Droga, apenas agirem normalmente. Será que tinham conseguido entrar naquele dia? Ou... "Às suas ordens", falou a mulher do guichê de informações, indicando pelo tom que o fato de se dirigir a Ralph já era um favor que lhe fazia. Ele espiou pelo vidro e viu a mulher mergulhada numa confusa aura laranja que mais parecia uma moita em chamas. "Temos aqui uma senhora que adora regulamentos e faz o máximo de cerimônia possível", pensou, e na esteira disso, Ralph lembrou-se que as 2 moças que tomavam conta da entrada da barraca tinham dado uma única cheirada nele de Jimmy V e, delicada, mas firmemente, despacharam os 2. Eles acabaram passando a noite no inferninho pelo que se lembrava, e provavelmente tiveram sorte de não serem roubados ao saírem cambaleando na hora do bar fechar. "Senhor?" A mulher num guichê de vidro chamou impaciente. "Em que posso servi-lo?" Ralph voltou ao presente com um baque quase perceptível. "Sim, senhora. Minha mulher e eu gostaríamos de visitar Jimmy Vandermeer no 3º andar, se... É a UTI." Retorquiu bruscamente. Não pode ir à UTI sem um passe especial. Ganchos laranja projetaram-se para fora da luz que contornava sua cabeça, e a aura começou a lembrar uma cerca de arame farpado bloqueando uma terra de ninguém fantasmagórica. "Eu sei", respondeu Ralph mais humilde que nunca, "mas meu amigo Lafayette Shaping disse..." "Puxa vida", a mulher no guichê interrompeu. "É maravilhoso como todo mundo tem um amigo aqui. É realmente maravilhoso." E revirou ironicamente os olhos para o teto. "Faye disse que Jimmy podia receber visitas. Sabe, ele está com câncer e não é provável que viva muito mais... Bem, vou verificar o arquivo." A mulher do guichê falou com a má vontade de alguém a quem deram uma tarefa inútil. "Mas o computador está muito lento hoje à noite e vai demorar um pouco. Deixe o seu nome. E o senhor e sua mulher podem se sentar ali adiante. Chamo os 2 assim que..." Ralph resolveu que já se humilhara o suficiente diante desse cão de guarda da burocracia. Afinal, não estava pedindo nenhum visto de saída na Albânia.
Bastava a droga de um passe para a UTI. Havia um recorte na base do guichê de vidro. Ralph meteu a mão por ali e agarrou o pulso da mulher antes que ela pudesse recuá-lo. Teve a sensação, indolor, mas muito clara, de que os ganchos passaram diretamente por sua pele sem encontrar onde se prender. Ralph apertou o pulso dela gentilmente e sentiu um pequeno impacto de energia, algo que não seria maior do que um chumbinho, passar dele para a mulher. Inesperadamente, a burocrática aura laranja em torno de seu braço e lado esquerdos viraram turquesa pálido como a aura de Ralph. A mulher ofegou e saltou para a frente da cadeira, como se alguém tivesse acabado de despejar pedras de gelo nas costas de seu uniforme. Esqueça o computador. Basta me dar 2 passes, por favor. Agora. Sim, senhor. Concordou imediatamente, e Ralph largou seu pulso de modo que ela pudesse apanhá-los sob a mesa. A luz turquesa em torno do braço da moça voltou a se alaranjar, a mudança de cor deslizando lentamente do ombro para o pulso. Mas eu poderia tê-la deixado toda azul, pensou Ralph, subjugando, mandando correr pelo saguão como um brinquedo de corda. Subitamente lembrou-se de Ed citando o Evangelho de Mateus. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito. E uma mistura de medo e vergonha se apoderou dele. Os pensamentos sobre vampirismo voltaram também, e uma frase de um velho e famoso quadrinho de Pogo. Encontramos o inimigo e ele somos nós. Ele provavelmente poderia fazer quase tudo o que quisesse com essa rabugenta de auréola laranja. Trazia as baterias totalmente carregadas. O único problema é que a energia dessas baterias, e das de Lois também, era mercadoria roubada. Quando a mão da mulher do guichê emergiu da mesa, trazia 2 crachás laminados em rosa com a frase visitante unidade de terapia intensiva. Aqui estão, senhor, disse numa voz cortês completamente diferente daquela com quem se dirigia a ele no começo. Aproveite sua visita e obrigado por ter aguardado. Eu é que lhe agradeço, respondeu Ralph. Recebeu os crachás e segurou a mão de Lois. Vamos, querida, temos de... Ralph, que foi que você fez com ela? Nada, imagino. Acho que ela está bem. Subi e fazer nossa visita antes que fique muito tarde. Lois tornou a olhar para a mulher no guichê de informações. Ela atendia a pessoa seguinte, mais com vagar, como se tivesse acabado de ter uma revelação moderadamente assombrosa e precisasse refletir sobre o acontecido. O brilho azul agora só era visível nas pontinhas de seus dedos, e enquanto Lois a observava, ele também desapareceu. Lois ergueu a cabeça para Ralph outra vez e sorriu. Ela está bem, portanto pare de se flagelar. Era isso que eu estava fazendo? Acho que sim. Era. Estamos falando outra vez daquele jeito, Ralph. Eu sei. Ralph, que foi? Isso tudo é muito maravilhoso, não? É. Ralph tentou ocultar de Lois seus outros pensamentos, que quando chegasse a hora de pagar o preço por algo tão maravilhoso, provavelmente iam descobrir que era demasiado alto. 4. Parem de encarar aquele bebê, Ralph. Você está deixando a mãe dele nervosa. Ralph olhou para a mulher em cujos braços o bebê dormia e viu que Lois tinha razão, mas era difícil não olhar. O bebê, que não teria mais de 3 meses, achava-se envolto em uma cápsula de aura cinza amarelada, violentamente instável. Esse relâmpago poderoso, mas inquietante, girava em torno daquele corpinho com a velocidade estúpida da atmosfera de um gigante gasoso. Digamos, Júpiter ou Saturno. Puxa, Lois, aquilo é concussão cerebral, não é? A mulher diz que houve um acidente de carro. Diz? Você andou falando com ela? Não, não entendi. Entre para o nosso clube. O enorme elevador hospitalar subia lentamente. Os passageiros, os estropiados, os mancos, os poucos que se sentiam culpados por gozar de boa saúde, não falavam, mas mantinham os olhos no indicador de andarem sobre as portas ou baixados como se examinassem os próprios sapatos. A única exceção era a mulher com a criança relampejante. Ela observava Ralph com desconfiança e medo, como se esperasse que ele avançasse a qualquer momento e tentasse arrancar o bebê de seus braços. Não é só porque eu estava olhando, Ralph pensou. Pelo menos acho que não. Ela sentiu que eu estava pensando no bebê. Intuiu, sentiu. Ou outra droga qualquer. O elevador parou no 2º andar e as portas chiaram deslizar para os lados. A mulher com o bebê virou-se para Ralph.
O bebê se mexeu levemente com o movimento da mãe, e Ralph pôde ver melhor sua cabeça. Havia um vinco fundo no topo do pequeno crânio. Uma cicatriz vermelha cortava-o de ponta a ponta. A Ralph parecia um córrego de água poluída no leito de uma vala. A aura feia e confusa de cor cinza amarelada que envolvia o bebê emergia dessa cicatriz como o vapor de uma fenda na terra. O fio de balão do bebê era do mesmo tom que sua aura, diferente de qualquer outro que Ralph vira até então. Não era doentio, mas curto, feio, pouco mais que um toco. Sua mãe não lhe deu educação? A mãe do bebê perguntou a Ralph, e o que o incomodou não foi tanto a censura, mas a maneira como foi feita. Ele a assustara barbaramente. Minha senhora, eu garanto. Pois garanta para o meu rabo, disse saindo do elevador. As portas começaram a se fechar. Ralph olhou para Lois e os dois tiveram um momento de breve, mas total entendimento. Lois sacudiu o dedo em direção às portas como se ralhasse com elas, e uma malha cinza irradiou-se da ponta do dedo. As portas bateram nela e voltaram a se abrir como eram programadas a fazer quando encontravam uma barreira no caminho. Minha senhora! A mulher parou e virou-se claramente aturdida. Lançou olhares desconfiados a toda a volta, tentando identificar quem falara. Sua aura era um amarelo manteiga, escuro, com laivos laranja que se projetavam das bordas internas. Ralph prendeu o olhar da senhora no dele. Lamento se a ofendi. Isto tudo é muito novo para mim e minha amiga. Somos como crianças em um jantar de cerimônia. Peço desculpas. Ele não sabia o que ela estava tentando comunicar. Era o mesmo que observar alguém falando numa cabine à prova de som. Mas ele percebeu alívio e profundo constrangimento. O tipo de constrangimento que as pessoas sentem quando acham que alguém as viu fazendo o que não deviam. Seu olhar hesitante continuou pousado no rosto de Ralph por mais uns instantes. Então ela deu as costas e começou a caminhar rapidamente pelo corredor na direção de um letreiro em que se lia Exames Neurológicos. A malha cinza que Lois lançara contra a porta foi raleando e, quando as portas tentaram se fechar de novo, cortaram-na ao meio. O elevador continuou sua lenta viagem para cima. Ralph, eu acho que sei o que aconteceu com aquele bebê. Ela estendeu a mão direita em direção ao rosto dele e passou-a, com a palma voltada para baixo, entre o nariz e a boca. Comprimiu levemente o polegar contra uma lá e o indicador contra o outro. O gesto foi tão rápido e seguro que mais ninguém no elevador notou. Se um dos outros 3 passageiros tivessem notado, teriam visto uma esposa preocupada com a limpeza, espalhando uma mancha de loção ou um resto de creme de barbear. Ralph teve a sensação de que alguém acionara um botão de alta voltagem em seu cérebro e, como no estádio, se acenderam baterias de holofotes. Na claridade crua e instantânea, ele viu uma imagem horrível. Mãos envoltas numa violenta aura roxo-suja, estendendo-se para um berço e agarrando o bebê que tinha acabado de ver. Sacudiram-no para frente e para trás, a cabeça batendo e girando no pescoço fino como se fosse uma boneca de trapos. E o atiraram. As luzes em sua cabeça se apagaram e Ralph deixou escapar um suspiro trêmulo e rouco de alívio. Pensou nos manifestantes pró-vida que vira no telejornal da noite anterior. Homens e mulheres agitando cartazes com a foto de Susan Day e os dizeres procurada por homicídio. Homens e mulheres com as vestes da morte. Homens e mulheres carregando uma bandeira onde se lia Vida, que bela opção. E perguntou-se se o bebê relampejante teria outra versão para esse slogan. Seus olhos encontraram os de Lois, admirados e aflitos, e ele procurou suas mãos para apertá-las. Foi o pai, certo? Atirou a criança contra a parede. Foi. O bebê não queria parar de chorar. E ela sabe. Sabe, mas não contou a ninguém. Não, mas talvez conte, Ralph. Está pensando nisso. Mas também pode esperar que ele repita a dose. E da próxima vez ele talvez termine o que começou. Um pensamento terrível ocorreu a Ralph então. Cruzou sua mente como um meteoro, deixando um rastro momentâneo de fogo pelo céu estival de meia-noite. Talvez fosse melhor que ele terminasse o que começou. O fio de balão do bebê relampejante era apenas um toco, mas um toco saudável. A criança talvez vivesse anos, sem saber quem era ou onde estava, e menos ainda porque estava ali, observando as pessoas irem e virem como árvores em meio à névoa. Lois tinha os ombros curvados, os olhos no piso do elevador e irradiava uma tristeza que apertou o coração de Ralph. Ele esticou o braço, pôs um dedo sob seu queixo e Lois observou um delicado rosa azulado sair girando do ponto em que sua aura tocou a dela. Ergueu seu rosto e não se surpreendeu ao ver lágrimas em seus olhos.
Você ainda acha que é tudo maravilhoso, Lois? Perguntou baixinho, mas não obteve resposta, nem audível nem mentalmente. 5. Eles foram os únicos a descer no terceiro andar, onde o silêncio era tão denso quanto a poeira sob as prateleiras de bibliotecas. 2 enfermeiras estavam a meio caminho do corredor, pranchetas seguras contra o peito vestido de branco, falando aos sussurros. Qualquer pessoa parada junto aos elevadores teria olhado para elas e deduzido que sua conversa tratava de vida e morte e de medidas heróicas. Ralph e Lois, porém, deram uma olhada em suas auras sobrepostas e souberam que o assunto presentemente em discussão era onde ir tomar um drink quando terminassem o turno. Ralph viu isso e ao mesmo tempo não viu, do jeito que um homem profundamente preocupado vê e obedece ao sinal de trânsito sem realmente enxergá-lo. A maior parte de sua mente fora tomada por uma sensação mortal de déjà vu no instante em que ele e Lois desceram do elevador neste mundo, onde o leve ranger dos tênis das enfermeiras no linóleo fazia quase o mesmo ruído que o bip do equipamento de sustentação vital dos doentes. Quartos de números pares à esquerda. Quartos de números ímpares à direita. Ele pensou. E o 317, onde Caroline morreu, fica próximo do posto de enfermagem. Foi o 317, sim. Lembro-me bem. Agora que estou aqui, lembro-me de tudo. Como havia sempre alguém metendo a papeleta de cabeça para baixo na bolsinha no lado interno da porta. Como a luz da janela incidia sobre a cama numa espécie de retângulo torto nos dias de sol. Como se podia sentar na cadeira de visita e olhar para a enfermeira de plantão, cuja tarefa é monitorar sinais vitais, as chamadas que chegam e os pedidos de pizza que saem. Igual. Tudo igual. Era início de março de novo, o fim sombrio de um dia nublado e cinzento, o granizo começando a tamborilar na única janela do quarto 317, e ele estivera sentado na cadeira de visitas com um exemplar de Ascensão e Queda do terceiro Reich de Schiller, fechado sobre o colo desde cedo aquela manhã. Sentado ali, sem querer se levantar nem para usar o banheiro, porque o relógio da morte estava quase parando àquela altura, cada tique era um avanço do ponteiro, e o lapso entre um tique e outro era uma vida inteira. Sua companheira de longa data tinha um trem a pegar e ele queria estar na plataforma para se despedir. Haveria apenas uma oportunidade de fazer isso corretamente. Não era difícil ouvir o granizo quando fustigava com mais força, porque o equipamento de sustentação tinha sido desligado. Ralph entregara os pontos na última semana de fevereiro. Levara Caroline, que nunca desistira de nada na vida, um pouco mais de tempo para entender a mensagem. E qual era exatamente a mensagem? Ora, que na dura partida de 10 rounds em que se enfrentavam Caroline Roberts e o câncer, o vencedor era o câncer, aquele eterno campeão peso pesado por nocaute técnico. Sentado na cadeira de visitas, observava e aguardava enquanto a respiração dela se tornava cada vez mais acentuada. A expiração longa e suspirante, o peito achatado e imóvel, a certeza crescente de que a última expiração fora realmente a última, que o tempo se esgotara, o trem chegara à estação para apanhar um único passageiro. E então sobrevinha outro forte arquejo inconsciente, quando ela arrancava o próximo hausto do ar hostil. Não era mais respiração num sentido normal. Era apenas um encher e esvaziar reflexivo do pulmão entre arquejos, como um bêbado avançando pelo corredor longo e escuro de um hotel barato. Plim-plam, plim-plam. O granizo continuara a batucar suas unhas invisíveis na janela à medida que o encardido dia de março marchava para o encardido crepúsculo de março, e Caroline continuava a lutar a última metade do seu último round. Por essa altura, ela estava funcionando inteiramente no piloto automático, é claro. O cérebro que existia naquele bem modelado crânio não existia mais. Fora substituído por um mutante. Um burro delinquente, preto acinzentado, que não podia pensar nem sentir, mas somente comer, comer até se empanturrar e morrer. Plim-pam, plim-plam. E ele notara que o respirador em forma de T sobre o nariz de Caroline entortara. Esperou que ela puxasse um daqueles horríveis e penosos haustos do ar e depois que o expeliu, ele se curvou e repôs a pequena peça de plástico no lugar. Umedecera a ponta dos dedos com um pouco de secreção, lembrou-se, e limpara-a com um lenço de papel da caixa sobre a mesa de cabeceira. Tornara a se sentar, esperando o próximo arquejo, querendo se certificar de que o respirador não ia entortar de novo. Mas não houve o próximo arquejo, e ele percebeu que o tic-tac que ouvira de todos os lados desde o verão anterior parecia ter parado. Lembrou-se de aguardar enquanto os minutos passavam, 1, depois 3, depois 6, incapaz de acreditar que todos aqueles anos bons e momentos bons
para não mencionar os poucos maus, tinham findado dessa maneira inexpressiva e silenciosa. O rádio de Caroline, sintonizado na estação local, tocava baixinho a um canto e ele ouviu Simon Garfunkel cantar Scarborough Fair. Cantaram a música até o fim. Em seguida entrou Wayne Newton e começou a cantar Danke Schoen. Cantou-a até o fim. Depois veio a previsão do tempo, mas antes que o locutor pudesse terminar de descrever como seria o primeiro dia de viuvez de Ralph Roberts, aquele palafrório todo sobre clarear, esfriar e mudar vento para Nordeste, ele finalmente compreendeu. O relógio parara de tic-taquear. O trem chegara. A luta de boxe findara. Todas as metáforas tinham desmoronado, deixando apenas a mulher no quarto, enfim muda. Ralph começou a chorar. Ainda chorando, fora aos tropeços até o canto e desligara o rádio. Lembrou-se do verão em que tinham feito um curso de pintura a dedo e da noite em que terminaram pintando com os dedos o corpo num do outro. Essa lembrança o fez chorar ainda mais forte. Chegou até a janela e encostou a cabeça na vidraça fria e chorou. Naquele primeiro minuto terrível de compreensão, só tiveram uma vontade: morrer também. Uma enfermeira ouviu-o chorando e entrou no quarto. Tentou tomar o pulso de Caroline. Ralph lhe disse que parasse de fazer papel de boba. Ela se aproximou de Ralph e por um instante ele pensou que ia tentar tomar o pulso dele. Em vez disso, ela o abraçara. Ela... Ralph, você está bem? Ele se virou para Lois, começou a dizer que estava bem, mas logo lembrou-se que havia muito pouca coisa que pudesse esconder dela enquanto estivessem naquele estado. Sentindo tristeza. Lembranças demais aqui. Ruins. Compreendo. Mas olhe para baixo, Ralph. Olhe para o chão. Ele obedeceu e seus olhos se arregalaram. O chão estava coberto por uma sobreposição de pegadas multicores, algumas recentes, a maioria se apagando até a invisibilidade. 2 pares se destacavam claramente das demais. Faiscavam como diamantes num conjunto de imitações baratas. Era um auriverde profundo em que ainda flutuavam algumas pintinhas avermelhadas. Será que são dos que estamos procurando, Ralph? São. Os doutores estão aqui. Ralph pegou a mão de Lois, estava muito fria, e começou a conduzi-la lentamente pelo corredor.